No dia 22 de outubro, a CVM liberou aí as negociações para as BDRs para todos os investidores, que até então era mais para um público mais restrito, né? Aquele cara que era um investidor qualificado para alguns fundos específicos e tal. Então, a partir de agora, as BDRs estão livres aí para negociação. E se você tem dúvida para saber se vale a pena, quer conhecer um pouco mais sobre as BDRs, vem comigo até o final desse vídeo que a gente vai destrinchar aí todo esse tema. Demorou? Vamos nessa! Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hã? Bom, no vídeo de hoje, então, a gente vai falar aí sobre as tão procuradas BDRs, né? Ou para você que nunca ouviu falar, mas agora tá em alta aí, justamente porque a CVM liberou a partir do dia 22 a negociação para todos os investidores aí das BDRs, que até então era para um público mais restrito. Demorou? Então hoje a gente vai falar aqui de uma forma totalmente imparcial, eu vou ser totalmente transparente com vocês, porque eu não tô ganhando nada nesse vídeo para falar, puxar a sardinha para um lado, se tem algum benefício ou se não tem benefício, quais as vantagens ou desvantagens, enfim. Eu vou ser totalmente transparente com vocês para justamente te guiar aí da melhor forma e você saber o que é de fato melhor para você, para sua carteira e para os seus investimentos, tá bom? Então, ó, para você já não perder aqui os próximos conteúdos, para você ficar ligado, mano, se você ainda não é inscrito, cara, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like maroto pra gente continuar crescendo aqui os conteúdos, porque sem isso também, sem vocês poderem me retribuir, dessa forma eu não consigo dar continuidade aqui no canal, demorou? Eu tenho certeza que eu tenho já inúmeros vídeos aqui no canal que vai te agregar muita informação, pode dar uma olhada aí, abre uma nova aba aí no seu navegador, já dá uma olhadinha nos vídeos, deixa carregando, para assim que você terminar de assistir esse vídeo, você já ir para lá assistir esse próximo, demorou? Então, sem enrolação, vamos começar aqui, ó, falando então o que são essas BDRs, né, Leandro? Pô, de um dia para o outro eu comecei a ouvir falar sobre essas BDRs, que até então nunca tinha escutado falar, nem sei o que é. Agora eu tô vendo no Instagram algumas postagens, já tem alguns vídeos saindo no YouTube e tal. Então, me explica um pouco melhor o que são essas BDRs aí de fato. Então, de forma simples, as BDRs, né, que se a gente pegar as siglas aí, são os Brazilian Depositary Receipts, tá? Que é uma forma basicamente de você investir lá fora em ações dos Estados Unidos, só que estando aqui no Brasil. De uma maneira bem simples, é basicamente isso. Mas como que isso funciona? Qual que é a diferença aí de fato, Leandro? Me explica com mais detalhes sobre essas informações aí. Então funciona assim, presta atenção que é muito simples. Tem um banco aí, um banco internacional, um grande banco, que ele vai de fato lá fora nos Estados Unidos, daí ele compra essas ações e ele faz a custódia dessas ações lá fora. Aí aqui dentro no Brasil ele emite um recibo para você, mostrando que você de fato tem direito, né, nesse recibo, que tem um lastro, vamos até colocar assim, né, nessas ações. Então a BDR é basicamente isso, é um recibo que você recebe informando que você tem direito ali a alguma ação. Ela é lastreada nessas ações americanas, né, nas stocks. E aí a gente tem aqui então dois tipos de BDRs, né? A gente tem as BDRs patrocinadas e as não patrocinadas. As patrocinadas, que são a minoria, é basicamente quando a empresa lá fora mesmo nos Estados Unidos decide listar aqui as suas ações na própria B3, o que não é tão comum. E já a segunda BDR, que são as não patrocinadas, é o caso que a gente conhece aí que eu acabei de explicar para você, onde tem uma entidade que vai lá fora, né, faz a compra dessas ações e emite um recibo para a gente aqui dentro, comprovando que você tem direito nessas ações. Basicamente a gente tem essas duas maneiras aí, essas duas formas de BDRs. Daí só trazendo também a nível de informação para vocês, as BDRs patrocinadas elas terminam geralmente aí com o número 32 ou 33, e em alguns casos mais específicos elas terminam até com o número 11, tá? Que é bem parecido ali com as units ou com os fundos imobiliários que a gente tem. Já as BDRs não patrocinadas, que são aqui a grande maioria, né, que a gente tem listado aqui na B3, você vai enxergar elas finalizando aí com o código 34 ou 35. Bom, agora então a gente já fechou um pouco, né, do conceito aí das BDRs, você já entendeu agora provavelmente o que significa, o que é uma BDR, né, quais os tipos que a gente tem e como que você consegue identificar aí pelos códigos, né, a BDR. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre você de fato investir numa BDR ou você ir lá fora propriamente numa corretora americana, no exterior, e fazer os seus investimentos diretamente lá fora, né? Vamos fazer um paralelo aí entre essas duas opções que a gente tem. Falando sobre as BDRs, então, a gente não pode deixar de mencionar a questão da simplicidade, né? Se você tem uma conta aqui numa corretora, para você poder investir numa BDR, né, de uma maneira muito simples, é só você abrir o seu home broker agora
e colocar lá o ticker da empresa que você quer, da BDR que você quer aderir e pronto, né? Então é uma maneira muito mais simples de você se expor ao investimento em alguma ação, né, lá do exterior. Mas aí a gente cai também já numa questão que, apesar de parecer ser burocrático para algumas pessoas ir lá fora, né, e abrir uma conta numa corretora para aí de fato começar a investir, é um processo muito simples, né? Assim como a gente tem aqui nas corretoras brasileiras, é um processo também bem tranquilo. As BDRs elas são mais limitadas se a gente comparar com o mercado exterior, né? Comparar lá com os Estados Unidos. Se a gente der uma olhada, eu trouxe aqui alguns números para a gente ter uma comparação. Nas BDRs você tem acesso a somente aproximadamente 533 BDRs, sendo que lá fora nos Estados Unidos, se a gente olhar só para o principal índice, que é o S&P Total Market, a gente tem acesso aqui a mais de 3 mil ações, tá? Que são as stocks. A gente tem mais de 1.000 ETFs lá fora também e cerca de mais de 150 REITs diferentes para você poder diversificar de fato aí na sua carteira, no seu investimento lá fora. Em contrapartida, se você olhar aqui na BDR, não tem nem como comparar nessa questão de número aí para a gente diversificar. As BDRs elas se tornam bem mais limitadas nesse sentido, tá bom? Puxando o gancho que a gente já está falando aí sobre a questão da diversificação, de você colocar, investir lá fora diretamente ou não, o que acontece quando você investe de fato na BDR também? Quando você investe numa BDR, o seu dinheiro ele passa a ficar atrelado ao dólar, porque justamente ele vai sofrer a oscilação do dólar junto com a variação da empresa. Então você investiu numa BDR, por exemplo, lá da Apple, né? Se a empresa começar a se valorizar, você vai acompanhar, né, essa valorização, obviamente, e você ainda vai ter a conversão do dólar. Então você fica, querendo ou não, atrelado meio que indiretamente também ao dólar. E se a empresa não crescer, se ela continuar, né, vamos supor, você comprou a Apple e ela continua ali, que é o famoso andar de lado que a gente fala, ela não cresceu, mas também não caiu, ela está simplesmente andando de lado. Se o dólar variar para cima, você acaba tendo essa atualização, tá, na BDR. Você vê o seu dinheiro ali aumentando justamente por conta dessa oscilação do dólar. Então, você querendo ou não, você acaba tendo essa vantagem mais simples, né, de ficar aí atrelado ao dólar. Porém, tem uma outra questão aí embutida que é a questão já da diversificação. Apesar do seu dinheiro estar atrelado ao dólar e você estar investindo, né, num recibo que faz menção lá, um lastro numa ação americana, você ainda está aqui no país, né? O seu dinheiro ainda está aqui dentro no Brasil, sujeito à legislação brasileira. Então, se ocorrer, por exemplo, em algum momento, né, que nem aconteceu aí recentemente, por exemplo, com a Argentina e tal, de a gente ter aqui no Brasil uma limitação de remessa para você enviar o seu dinheiro lá fora, seja para mandar, para trazer dólar, né, converter para dólar, você ter alguma limitação nesse sentido, o seu dinheiro, como ele está numa BDR e ele está aqui dentro no Brasil, você não consegue fazer aí a questão da conversibilidade, que é o que a gente chama, que é pegar esse seu dinheiro, que já está lá meio que atrelado em dólar, e mandar ele para lá. Você não consegue fazer isso, ele está aqui dentro. Então você acaba ficando preso aqui e você está sujeito sim ao risco país, né, ao risco Brasil. Então você não está propriamente diversificando a sua grana, né, tirando e investindo de fato lá fora, que seria totalmente diferente se você abrisse uma conta na corretora, por exemplo, e mandasse o seu dinheiro lá para fora, de fato, seu dinheiro está lá. Então, se a legislação brasileira mudar alguma coisa nesse sentido, eles não podem mexer nessa questão do dinheiro que você já mandou lá fora, que aí já está lá nos Estados Unidos, está numa corretora lá fora, então você não fica preso nessa questão aí da legislação, tá? Em relação à sua grana, você fica aí já diversificado realmente na questão do risco país, né, do Brasil, você já foge um pouco, então você tem um pedaço da sua grana aqui e você tem um pedaço da sua grana lá nos Estados Unidos. Tranquilo esse ponto também? Ficou claro aí para vocês? Outro ponto muito importante também a se destacar é a questão dos dividendos, tá? Algumas pessoas têm dúvidas. Pô, Leandro, mas se eu investir numa BDR eu recebo dividendo ou não? Como é que funciona? Sim, ao você investir numa BDR, tá? Você recebe sim os dividendos, normal, só que tem um porém. Você tem uma taxa que varia aí de 3 a 5% que vai ser abatido aí dos seus dividendos. É como se fosse uma bitributação, só que não é considerado uma bitributação, por quê? Os dividendos lá nos Estados Unidos eles já são tributados. E aí chegando aqui, né, o banco escriturador que faz, né, a escritura aí das BDRs, ele que vai definir qual que vai ser essa taxa, se vai ser de 3%, 4%, 5% que ele vai descontar aí dos seus dividendos. Então é como se fosse uma espécie de uma taxa que você paga para você ter esse serviço, né, de ele movimentar esse dinheiro e trazer aqui para você. Então você acaba tendo também essa diferença, né? Você paga um pouquinho a mais, né? Você tem esse desconto nos dividendos para receber, ao contrário aí do que se você estivesse investindo lá fora diretamente,
você não teria esse desconto de 3 a 5% aí. Você vai investindo lá fora numa corretora, a própria corretora vai fazer lá, né, o desconto do IR que eles abatem e pronto, né? Você não vai ter esse outro desconto que ocorre aqui. Então é muito importante mencionar isso para vocês também, para vocês poderem aí balancear e complementar, ver aí o que de fato é importante para vocês. Tranquilo? Agora já emendando também aqui uma outra questão, que é justamente você sendo sócio da empresa, né? Se você olhar para a BDR como um todo, como eu expliquei aí, você está investindo numa BDR, né, que ela está sendo custodiada e ela foi comprada por uma instituição. Você tem acesso somente a um recibo, então você acaba não sendo sócio propriamente dito, né, da empresa. Você só tem um recibo, né, que vai te garantir você ter acesso depois a essa ação, mas você não é o acionista ainda assim de fato. Então, para quem gosta, né, dessa questão aí de ser acionista da empresa e tal, você acaba não tendo isso com a BDR, tá? Porém, vale a pena destacar, já que a gente está falando nessa questão de ser acionista e tal, uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam, talvez você não saiba, ou enfim, só para levantar, que é a questão que você pode sim converter as suas BDRs em ações, tá? Nas estoques propriamente ditas. Porém, precisa olhar lá qual que é a proporção, porque nem sempre é 1 para 1, tá? Nem sempre uma BDR vai equivaler aí a uma ação ou uma estoque, tá? Então precisa dar uma olhada ali certinho qual que é a questão da equivalência para você poder ir solicitar essa conversão depois se você quiser. Obviamente tem uma taxa que é cobrada ali, não é uma taxa muito grande, vamos falar assim, mas é possível depois você ir e fazer essa conversão se você quiser, para sim você ter acesso aí propriamente à ação e ela ser sua, né, de fato, tá bom? Um outro ponto também importante a se destacar aqui é em relação à liquidez, né, que a gente tem aí no mercado das BDRs, né? A liquidez é a velocidade que você consegue, no caso aqui das BDRs, das ações que a gente está falando, é você ter a velocidade para vender elas, tá? Como a BDR ela era para um mercado bem limitado, né, como eu falei, para investidor qualificado e tal, as BDRs não têm uma liquidez muito boa, apesar de pessoas falarem aí que tem sim, mas elas não têm liquidez boa. Eu já tenho conhecidos e amigos, já ouvi falar também de pessoas que têm BDRs e tentaram vender. É um processo mais complicado porque elas são bem mais limitadas, talvez agora não, né, com a B3 liberando aí a negociação das BDRs para todos os investidores, talvez isso até acaba facilitando um pouquinho, mas até então elas têm uma liquidez muito ruim, tá? Uma liquidez muito baixa. Então isso é um ponto para você ter de atenção aí, porque não tem nem comparação, né, se você for olhar aí a liquidez de uma estoque, né, de verdade lá em si, lá no mercado dos Estados Unidos, na bolsa, e tentar comprar e vender uma ação e comparar essa mesma ação aqui com uma BDR. Não tem quase comparação, né? A liquidez realmente da BDR é muito ruim. Em contrapartida aí, se você investisse diretamente lá fora, você vai ter acesso ao que eu comentei já, a todas as diversas ações, REITs, ETFs e tal, fora a liquidez que é muito maior. Então tem esse ponto que precisa tomar muito cuidado aí se você estiver procurando para investir em BDRs, tá bom? E agora uma coisa também que a galera tá sempre perguntando, dei uma olhada aí e tal, vieram tirar algumas dúvidas, é em relação ao imposto de renda, né, das BDRs, como é que funciona, como é que fica essa questão aí. Bom, elas funcionam praticamente iguais às ações, só que elas não têm a isenção que a gente tem aí das ações, tá? Quando a gente vende uma ação, né, você tem uma isenção de até 20 mil reais na venda. Se você vender menos que 20 mil reais, você não precisa pagar o imposto de renda. No caso das BDRs, a gente não tem isso. Se você vendeu, você tem que pagar o imposto de renda. Diferente também se você investisse lá fora nos Estados Unidos. Lá você tem uma isenção até maior ainda. Você tem uma isenção de até 35 mil reais na venda aí no mês, tá? Então, se você comprar ações lá fora nos Estados Unidos, em uma corretora tal americana, você pode vender aí até o equivalente até 35 mil reais no mês, que independente se você teve lucro ali, você não precisa pagar o imposto, tá? Então a BDR ela tem essa questão também tributária aí, você tem que ficar atento que você vendeu e teve o lucro aí, você tem que pagar o imposto de renda. Bom, depois dessas informações aqui, eu espero que eu tenha realmente clareado um pouco aí as suas dúvidas, né, sobre a BDR, tenha esclarecido alguns dos principais pontos que a galera geralmente questiona, tal, ou fica na dúvida se vale a pena investir ou não. Então eu quero saber de você também, meu jovem, comenta aí
Se você achou interessante essa questão da BDR, agora está liberada, se você acha que vale a pena investir lá aqui na BDR ou investir lá fora diretamente, né? Qual que é a sua opinião com base, né, em todas as informações que a gente trouxe aqui no vídeo? Quero saber aí pra gente bater um papo melhor, quem sabe eu não faço algum outro vídeo também mais específico para alguma dúvida, algum tipo de sugestão, informação que vocês coloquem aí, tá bom? Bom, novamente aqui eu te convido então, se você ainda não é inscrito, não deixou aquele like aqui pra mim, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar aquele like maroto, mano, e claro, não esquecer aí de compartilhar esse vídeo aí pra sua família, pros seus amigos, quem sabe aí a gente não ajuda mais pessoas do que a gente tá imaginando, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui então, eu espero que vocês tenham um excelente dia, um grande abraço pra vocês, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!